Saudações torcedores do São Paulo, hoje trago 4 notícias incríveis sobre o nosso time, fiquem até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos à primeira notícia. São Paulo recebe oferta russa de 24 milhões de reais e Casares estuda a venda de Sabino. Nesta sexta-feira 25, o zagueiro Sabino, do São Paulo, completa 28 anos de idade. De desacreditado, parado e contundido quando chegou do esporte, o Beck convenceu a diretoria sobre o seu potencial aos poucos e hoje goza de um contrato válido até o fim de 2026. O presidente Júlio Casares que o clube precisa de dinheiro para enxugar o caixa. A apuração revelou que o staff do zagueiro teria comunicado ao SPFC que Sabino recebeu oferta do futebol russo. O nome do clube não é revelado, mas o valor é 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. O tricolor possui 80% dos seus direitos, enquanto que o próprio defensor é dono dos 20% restantes. Informa que oficialmente a diretoria não trata nenhum jogador do elenco do técnico Luiz Zubeldia como inegociável. Só que Sabino custou a ser encontrado pelos dirigentes no Morumbis. Na verdade, Sabino foi uma oportunidade de mercado detectada por Muricy Ramalho, já que o Beck estava de saída do esporte e o ídolo tricolor já o conhecia dos tempos de Santos, onde foi revelado para o futebol na última década. E o zagueiro chegou para suprir uma carência de um jogador canhoto no setor, lacuna que vinha aberta desde a saída de Beraldo ao Paris Saint-Germain. É bem verdade que Diego Costa era um jogador de perna esquerda, porém bem longe de trazer a mesma qualidade do hoje defensor do PSG. E por falar em Diego Costa, o zagueiro foi vendido na janela de julho ao Krasnodar, também da Rússia, por 7,5 milhões de dólares. Aproximadamente 44 milhões de reais na cotação da época. Por isso, a direção do São Paulo evita tomar qualquer atitude precipitada, já que Sabino é muito bem avaliado e resolveu o problema na defesa são paulina nesta segundo semestre de 2024. Segunda notícia. São Paulo terá a volta de Raí Ramos em meio à possível venda de Moreira. O São Paulo terá muitos jogadores retornando de empréstimo na próxima temporada. Alguns deles serão reavaliados pela comissão técnica para saber se vale a pena a utilização ou não para 2025. O lateral direito Raí Ramos será avaliado ao término da temporada. No entanto, em um primeiro momento a ideia seria negociar novamente o jogador na próxima janela. O defensor está emprestado ao Ceará para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro até o fim desta temporada. Ele chegou a chamar a atenção de diversos torcedores tricolores por conta de alguns golaços. Nesta temporada, o defensor disputou 39 jogos, 2.479 minutos. Raí Ramos começou o ano como titular do Vozão, mas perdeu espaço e neste momento está no banco de reservas da equipe nordestina. Existe uma grande expectativa do jogador conseguir um empréstimo para a próxima disputa do Campeonato Paulista com a camisa de alguma outra equipe. Seu nome é muito bem avaliado no Ituano, onde teve destaque. Raí foi contratado pelo São Paulo em março após bom Campeonato Paulista pelo Ituano. O lateral ficou marcado por golaço feito contra o Corinthians na classificação do time do interior nas quartas de final da competição. Em 2023, foram apenas 9 jogos pelo tricolor. A disputa do lateral foi contra Rafinha, Natan e Moreira. Raí tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, ou seja, somente por mais um ano. Terceira notícia. Entenda a situação de Luiz Zubeldia no São Paulo. O técnico Luiz Zubeldia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025, está na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e conta com o carinho dos torcedores, mas ainda não tem futuro garantido no clube no ano que vem. Mas por quê? A situação de Zubeldia. O dirigente não garantiu a permanência dele no ano que vem, apesar de elogiar seu trabalho. Eu não gosto de pensar muito à frente, às vezes vem uma seleção, faz um convite e ele vai embora. Eu disse a ele que seu trabalho, por enquanto, está sendo muito bom, e fizemos planejamento para os 9 jogos, foi antes do jogo contra o Cuiabá. Embora o futebol seja dinâmico, vamos trabalhar semana a semana, jogo a jogo. Caímos da Copa do Brasil e da Libertadores, são coisas do futebol. Agora temos uma Copa para terminar o ano bem. Vejo ele trabalhando e confio muito no trabalho dele, disse Casares. Desde abril, Zubeldia e sua comissão já comandaram o clube em 41 partidas, com o técnico no banco em 35 e seus auxiliares em outras 5, nos jogos em que ele cumpriu suspensão. Com 22 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, a comissão apresenta aproveitamento de 61,7%.
Ele foi eliminado na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores, nas quartas de final das duas competições, e está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, pontuação melhor em relação a 2023. O desempenho está dentro do que foi planejado pelo São Paulo para esta temporada, desde que garanta pelo menos no G6 a classificação para a Libertadores. A avaliação é de que o tricolor fazenda um bom 2024 sob o comando de Zubeldia. Mesmo assim, algumas decisões são contestadas. Há um entendimento interno de que o treinador não teve seus melhores desempenhos na eliminação do São Paulo para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ele não estava no banco na derrota por 1-0 no Morumbis, mas a demora da comissão técnica para fazer substituições incomodou os dirigentes. Maxi Coberas, auxiliar de Zubeldia que estava à beira do campo contra o Atlético Mineiro, fez apenas uma substituição na partida. Depois dos 40 minutos do segundo tempo, colocou Rodrigo Nestor na vaga de Wellington Rato. A atuação da comissão técnica nesta partida incomodou o São Paulo. Em contrapartida, o comportamento na eliminação para o Botafogo, nas quartas de final da Libertadores, não gerou desgaste. No jogo de volta, precisando vencer, Zubeldia lançou o garoto William Gomes ao time titular. Ao notar que sua estratégia não havia dado certo, mudou a rota e tirou o jovem ainda na primeira etapa. A postura enérgica do técnico ao corrigir uma ideia que não tinha dado certo foi ao encontro do que se esperava dele no São Paulo. Já um momento de desencontro entre direção tricolor e Zubeldia foi mais no início do Brasileiro, quando o time ficou 4 partidas sem vitórias. Empatou com Corinthians, Internacional e perdeu para Cuiabá e Vasco. Preocupado com a Copa do Brasil e a Libertadores, que voltariam a ser disputadas depois das Olimpíadas, Zubeldia decidiu preservar jogadores nas 2 derrotas seguidas. A opção desagradou aos dirigentes que conversaram com o treinador e alertaram para a necessidade de pontuar, também, no Campeonato Brasileiro, independentemente das Copas. O argentino voltou atrás e passou a escalar força máxima. Desde então, o São Paulo reagiu no Brasileirão e se aproximou novamente da parte de cima da tabela, mas foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Quarta notícia. Contata São Paulo para comprar André Silva e decisão familiar pesa no negócio. São Paulo, o atleta está valorizado e poderia ter sua saída decretada nos próximos meses. O tricolor paulista não descarta vender o atacante na próxima janela visando aliviar o déficit financeiro de 2024. André tem vínculo com o São Paulo até 2027. Ele chegou para ser reserva de Caleri, mas deve continuar. Mesmo com sondagens, André Silva prioriza o São Paulo e família, pois será pai em breve. A decisão familiar passa por uma permanência e estabilidade do clube. Ele continuará mesmo com sondagens neste momento. Os números no ano ainda geram sondagens ao atacante, porém, a gravidez da esposa e a proximidade da família após anos na Europa devem manter o atacante no tricolor em 2025. André tem sido utilizado com frequência pelo técnico Zubeldia e chegou mediante a um pagamento de R$18 milhões por parte da diretoria tricolor. O atleta chegou contratado ainda no comando de Thiago Carpini. Ainda conforme trouxe a fonte, São Paulo está empenhado em garantir a permanência de Henrique Carmo, atacante de 17 anos e uma das grandes promessas das categorias de base. O clube apresentou uma proposta de renovação para estender o contrato, que atualmente vai até o final de 2025, até 2028, e agora aguarda uma contraproposta do staff do atleta, que deve ser apresentada nas próximas semanas.